Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, numa quarta-feira, meio-dia, pra gente ir aí pra nossa leitura do nosso livro aqui, Pense e Enriqueça. Então nós passamos aí semana passada pela introdução e eu tava lendo aqui, né? Eu já li esse livro outras vezes, mas eu tava lendo esse capítulo aqui, o desejo, né? Então eu quero destacar algumas coisas aqui que são importantes, porque a gente precisa ativar isso dentro de nós. Lembra que eu falei pra você que quando a gente para de sonhar, quando a gente para de desejar, a gente para de criar na nossa vida. Então o que a gente precisa fazer pra gente trazer à tona todo esse desejo, toda essa fé, todo esse sonho novamente para nossa vida? É impressionar a nossa mente subconsciente. Então eu vou estar sempre falando isso aqui para vocês. Por mais livros que eu traga aqui para vocês, gente, a gente sempre vai precisar estar impressionando a nossa mente subconsciente. E nós impressionamos com o quê? Lendo cada vez mais esses ensinamentos, estudando aí cada vez mais esses ensinamentos, internalizando realmente, né? E como eu falo aqui, o nosso lema do canal qual é? Através da repetição, nós chegamos à perfeição. Através da prática, né? Então sempre tá fazendo, ouvindo, escutando, praticando as afirmações, vem um pensamento negativo, automaticamente você já elimina, você fala, opa, isso não é pra mim. Então vamos lá pra nossa leitura prática, né, gente? Porque não é uma leitura de todo o conteúdo aqui, porque eu acho que a gente tem que pegar os pontos importantes, como ele fala aqui, né? Aliás, como ele falou na introdução, só aquela introdução ali do livro, você já, se você ler aquilo, ouvir aquilo ali, a introdução, você já tá aí com meio caminho andado, porque aquela introdução fala praticamente tudo que tá no livro, tá? Ele só vai aqui reforçar, porque lembra que é através da repetição. Então, acaba sendo repetitivo o que ele tá falando aqui. Ele conta novamente a história de Barnes, ele conta novamente a história do dono da mina, né? Então é uma repetição, mas trazendo exemplos práticos aqui para nós. Então vamos lá. Então esse capítulo é o capítulo desejo. Ele já fala, ele já põe aqui uma frase para nós. Um desejo ardente de ser e de fazer é o ponto de partida do qual o sonhador deve decolar. Sonhos não nascem da indiferença, da preguiça ou da falta de ambição. Então lembra que eu falei pra vocês que na minha família ninguém teve ambição. Eu fui criada na minha família inteira, ninguém tem ambição. Então ter uma casinha, ter um trabalho lá, né, ganhando seu dinheirinho, seu salário, e tá muito bom. Depois se aposenta, morre e tá ótimo, viveu o que tinha pra viver. Mas eu sei, isso já veio dentro de mim, essa força de querer mais, essa força de ter mais, mas no sentido de não ganância, mas de ambição, porque eu sabia já naquela época do que eu tinha dentro de mim, da capacidade infinita que eu tinha dentro de mim, mas aos poucos, conforme você vai vivendo, você vai inconscientemente, aquilo entra em você. Então inconscientemente, apesar de eu saber que tudo sempre deu certo na minha vida, apesar de eu saber que tudo na minha vida acontece na mais perfeita ordem divina, tudo que eu faço prospera, dá lucro e ajuda as pessoas, lá dentro de mim, que é a maior parte de nós, né, gente? Estava o quê? A minha insegurança, os meus medos. E a minha família ficava o quê? Achando que eu era louca de sonhar com tudo aquilo. Como eu não estava fortalecida, como eu falei pra vocês que eu vim aí de uma família que não tinha ambição, eu acabei entrando aí nessa frequência de parar de sonhar. Entende? Então olha o que ele fala do desejo aqui, importante, né? Então ele fala aqui mais uma vez, né, do Barnes, que o Barnes, ele se via em pé diante de Edison. Então ele criou, antes mesmo de ter a oportunidade de realizar aquilo, ele já criou aquela obsessão intensa na vida dele, um pedido, um desejo ardente de se tornar
sócio do grande inventor Edison. Então ele criou, ele foi cultivando esse desejo dentro dele, foi cultivando, foi imaginando, foi se sentindo já como sócio do Edison. E aí ele fala aqui, né? Olha só, olha que interessante. O desejo de Barnes não era apenas uma esperança, não era apenas uma vontade, era um desejo intenso e pulsante que transcendia todo o resto. Então é isso que nós precisamos, né? De um desejo aí ardente, intenso. Assim como o meu desejo de voltar aqui para São Paulo quando eu morei aqui, e isso ficou na minha mente de voltar para cá. Esse era o meu desejo ardente. Só que daí, com tudo que aconteceu, como eu falei pra vocês, o meu sonho era fazer faculdade, o meu sonho era vir pra São Paulo, o meu sonho era ter um marido maravilhoso que eu tenho hoje. E aí, eu não sonhei mais, porque o que ficou dentro de mim? O que eu aprendi, o que eu internalizei. Por mais que eu quisesse outras coisas, aquilo estava dentro de mim. Então por isso que nós temos que trabalhar dentro de nós. Não é lá fora que a gente consegue as coisas, é aqui dentro de nós, tá bom? E o principal sonho de sua vida tinha se tornado realidade. Aí ele coloca uma coisa muito importante aqui, gente, só que não foi de uma hora para outra. Olha só que interessante, a gente primeiro já viu o sonho realizado, só que a gente não viu as agruras, né, que ele passou. Então lembra que eu falei para vocês que eu ficava me comparando também, e muita gente acontece isso. A maior parte do ser humano, a maior parte aqui da população, né, do mundo inteiro, o que pensa? Que o outro tá lá, que não passou nada. Só que eles não viram que foi depois de 5 anos que ele realizou o desejo dele. A gente quer as coisas para agora. A gente não quer trabalhar o processo. A gente não quer admirar o processo. Olha só que interessante. Olha o que ele fala aqui dessas pessoas. As pessoas que conheceram Barnes posteriormente o invejaram por causa da sorte que a vida lhe apresentara. A vida, gente, não é sorte. A vida é plantação de sementes, plantação de um desejo ardente, plantação da sua fé, da sua confiança de que aquilo vai dar certo. Olha só que a gente, quando a pessoa chega lá em cima, a gente não vê nada disso. Eu tô falando porque eu passei por isso, gente. Eu fazia isso comigo. Aí é a mesma coisa, né? Eu tô aqui no YouTube. Quantos vídeos que vocês não veem aí, que vocês ouvem, que tá lá com milhões de visualizações, e eu tô aqui com vocês, porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sinto, esse é o meu desejo, de estar aqui com vocês. Sempre foi o meu desejo. Mas eu tinha medo, tinha vergonha e comparava com o outro. Achava que tinha algum padrinho, achava que tinha que conhecer alguém importante, né? Você não precisa nada disso. Sabe quem você precisa conhecer importante dentro de você? Você, o seu Deus, a sua força, a sua confiança. É isso que você tem que conhecer. Esta é a outra pessoa que você tem que conhecer. Essas são as outras coisas que você tem que conhecer. Aí ele fala aqui. Elas o viam em seus dias de triunfo, sem se dar ao trabalho de investigar a causa de seu sucesso. Então lembra que eu falo para vocês, né, gente? A gente olha o sucesso do outro, mas não vê o que ele passou. Tem até um carinha aqui no YouTube que faz bastante short, que ele fala, como eu faço para conseguir uma dessas? Eu não lembro mais ou menos, mas ele chega pros milionários, né, com um carrão, como que eu faço para conseguir uma dessas? E aí eles falam o que eles passaram para chegar onde eles chegaram. A gente tem que plantar, gente, é plantação. Não é só colheita, não. E mesmo aí os herdeiros, né, que recebem, né, vamos dizer, de mão beijada do pai e da mãe, se não tiver uma consciência, um processo, acaba com tudo rapidinho, entendeu? Aí, olha só, Barnes teve sucesso porque escolheu um objetivo preciso e investiu toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço nisso.
Olha aqui, aí ele fala aqui que se passaram 5 anos antes de aparecer a grande oportunidade que ele buscava. Então ele ficou 5 anos, durante todo esse tempo, nenhum raio de esperança ele tinha. Nada, todo mundo que via, ele ia continuar ali, as pessoas que estavam próximas a ele, né? Mas em nenhum momento, olha só, nenhuma promessa de alcançar o seu desejo lhe havia sido oferecida. Para todos, exceto ele mesmo. Então ele via que ele estava trabalhando ali há 5 anos, mas aquela era a oportunidade dele. E ele estava aproveitando o processo. Ele estava ali. Eu sei que eu vou realizar meu sonho. Eu sei que meu desejo vai se concretizar. Porque é o que eu quero. É o que eu desejo e eu acredito. Então ele colocou toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua fé nesse desejo. Ele não ficou pulando de galho em galho, como eu fazia também, tá, gente? Minha mãe também, eu fazia também, porque olhava o outro, então vamos por aqui, então vamos por aqui, então, igual o da mina lá. Por sorte, o da mina, que ele aprendeu já a lição dele no primeiro negócio fracassado. Olha que legal, só que a gente demora, né? Então preste atenção no que está acontecendo na sua vida aí. Barnes parecia ser apenas mais uma roda na engrenagem do negócio de Edison, mas na própria mente ele foi sócio de Edison em cada minuto desde o primeiro dia em que trabalhou lá. Trata-se de uma ilustração notável do poder de um desejo preciso. Barnes conquistou seu objetivo porque, mais do que qualquer outra coisa, queria ser sócio de Edison. Agarrou-se ao desejo até esse se tornar a principal obsessão de sua vida e, por fim, um fato. Olha só, que legal, né, gente? Então, por isso que eu tô fazendo essa leitura para você, porque quando a gente começa a ler isso, a gente começa a impressionar a nossa mente de que o nosso desejo, o nosso sonho pode sim ser realizado, mas a gente precisa o quê? Imaginar, sonhar, aproveitar o processo, agradecer a cada minuto da nossa vida. Quem está desejoso de vencer em qualquer empreitada precisa estar disposto a queimar seus navios e bloquear qualquer caminho de volta. Aqui a gente usa ele fala aqui do navio porque ele contou a história aqui de um guerreiro que falou para os soldados dele para queimar os navios, mas a gente usa muita analogia da ponte, não sei se vocês já ouviram falar. Como eu, né, gente, quando eu fui para micropigmentação, para estética, eu pensei assim, eu vou tentar. Eu não fui com aquele desejo ardente. E olha que eu amava fazer micropigmentação. Eu adorava ver a transformação da pessoa. Mas a gente tem na psicologia a gente usa um termo do ganho secundário. Então eu tinha onde me agarrar se aquilo não desse certo. Então eu não coloquei toda a minha energia aquilo. E eu ficava entrando na comparação do outro que estava lá acima, muito acima de mim. Então eu ficava vendo lá a estrada, vamos dizer assim, de 1000 quilômetros à frente, sendo que o que eu precisava ver era ali os 100 metros, né? Então ele fala de queimar as pontes, né? Apenas assim se pode ter a certeza de manter o estado de espírito conhecido como um desejo ardente de vencer, essencial para o sucesso. Eu tive sucesso na minha vida. Aliás, eu tenho, né? Porque eu tenho uma família maravilhosa, harmoniosa. Gente, eu amo a família que eu construí. Eu amo a vida que eu tenho hoje. Hoje eu tô escrevendo, né, os meus textos e o meu dia, né, preparando aí o meu dia. Então eu gosto de escrever logo pela manhã. Então eu falo, eu amo o que eu me tornei. Eu amo tudo que sou. Eu amo meu corpo. Eu amo a minha mente. Eu amo tudo que eu me tornei. Então realmente eu amo tudo que eu conquistei na minha vida até hoje. Então olha que gostoso quando você tá passando pelo processo nessa gratidão, nessa honra de tudo que você é. Então vamos lá, continuar aqui. Todo indivíduo que chega à idade de compreender o propósito do dinheiro quer tê-lo. Querer não trará riqueza.
Mas desejar riqueza com um estado de espírito quase obsessivo e em seguida planejar modos precisos de adquirir riqueza, apoiando esses planos numa persistência que não reconhece o fracasso, isso sim lhe trará dinheiro. Então, quando eu queria vir aqui para São Paulo, né, eu não via nada que estava me impedindo. Eu simplesmente queria vir para cá. O meu sonho era morar aqui, voltar para cá. Então, olha que interessante, né? Então, eu não conseguia ver fracasso. Então, ele passa aqui pra gente, ó, o método pelo qual o desejo da riqueza pode ser transmutado em seu equivalente financeiro consiste. Ele passa aqui 6 ações práticas para nós, né? Mas eu fico assim ainda com um pezinho atrás, porque como a gente estuda a lei da atração, quando você não tá preparada, a gente pode entrar numa resistência. E a lei da atração, o universo, ele bate de frente e volta. Porque o universo, ele não reconhece resistência. Então, quando você tem uma resistência daquilo que você está falando, daquilo que você está sentindo, daquilo que você quer, não entra em você. Você não está pronto para receber. Entende o que eu quero dizer? Então, pronto no sentido do quê? De acreditar. Pronto no sentido de quê? De que você já está vivendo aquilo antes de acontecer. Pronto frequencialmente. Pronto energeticamente. Então, quando você põe especificidades, como ele está falando aqui, muito específico dessas ações, então dá uma fechadinha aqui para mim. Mas depois eu fiquei pensando, bom, eu já tenho esse desejo ardente, né? Esse meu sonho aí, que um dia eu vou contar para vocês, porque logo vai se realizar. Aí eu vou falar para vocês. Aí ele tá falando aqui, o passo número 1, fixe na sua mente a quantia exata de dinheiro que você deseja. Não basta apenas dizer eu quero muito dinheiro, seja preciso em relação ao valor. Existe uma razão psicológica para essa exatidão que será descrita num capítulo subsequente. Vamos ver aqui. 2, determine exatamente do que você pretende abrir mão em troca do dinheiro que deseja. Então, o que ele fala aqui de abrir mão, né? Eu acho que quando você fala de abrir mão, eu acho que entra muito aí no sacrifício. E a lei da atração, gente, não é sacrifício. Deus não impõe, o universo não impõe sacrifício nenhum para você. Então, quando você já coloca essa palavra aí, do que você vai abrir mão? Hoje, eu entendo o que é você abrir mão. Por exemplo, é abrir mão de assistir um filme na TV para você estudar um texto, como, por exemplo, eu faço. Eu sempre assistia filminho aqui com a minha mãe, né? No domingo, que ela gosta. É o tempo que a gente tem pra ficar junto. E aí eu abro mão, mas no sentido de não ser sacrifício pra mim, porque é uma coisa que eu amo. Eu adoro estudar pra trazer coisas aqui pra vocês, pra ajudar vocês. Então, mas vamos tirar esse termo aqui que ele usou, né? O que você está disposto a abrir mão? Então vamos usar um termo. O que você está disposto a fazer para que o seu desejo chegue até você, né? Então, por exemplo, você sair com seus amigos todo final de semana. Será que é legal? Será que você tá, quando você sai com seus amigos, você tá aí sintonizando com o seu desejo? Uma coisa para pensar. Então tem que ser leve. Lembra que eu falo pra vocês? O pesado não conecta com o universo. Então precisa ser leve. Por isso que eu falo que pra você estar pronto é a mentalidade. Não é o que você tá fazendo aqui no plano físico. Porque tudo que a gente cria no plano físico, ok, é maravilhoso, traz dinheiro, é tudo muito lindo, maravilhoso. Mas quando você cria somente no mundo físico, sem estar pronto energeticamente, psicologicamente, mentalmente, pronto energeticamente, frequencialmente, aquilo não vai trazer a felicidade plena para você. A alegria plena para você, a alegria de Deus em você. Deu para entender? 3. Estabeleça uma data precisa na qual você pretende ter o dinheiro que deseja. Essa data eu também fecho um pouco aqui para mim, porque às vezes você quer um valor que não vai chegar naquele momento. São muitas variáveis aí que o universo precisa para te trazer. Pode ser rápido?
Claro que pode, mas você precisa ter aí uma fé inabalável. Aquilo não pode ficar, ai meu Deus, porque pode gerar uma ansiedade. Aí os grandes gurus aí, eu falo porque eu já fiz isso, tá, gente? Aí os grandes gurus aí falam o quê? Põe a data. Aí quando tiver chegando a data que não tá acontecendo, que você percebe que não tá acontecendo, muda a data mais pra frente. Quanto tempo você vai ficar mudando essa data? Por isso que eu falo que a preparação, gente, é interna. É trabalhar a fé, é trabalhar a confiança dentro de você. Não é simplesmente ir aí e fazer, porque daí você entra aqui no mundo fenomênico. Você entra no fazer, na ação física. Entende o que eu quero dizer? 4. Crie um plano preciso para realizar seu desejo e coloque-o em prática imediatamente. Quer esteja pronto ou não. Então aqui, por exemplo, se você não tá... Foi o que eu fiz, né? Quando eu abri a minha sala lá de estética, de micropigmentação. Eu não estava pronta, mas eu abri, mas eu não confiava. E o que aconteceu? Logo eu fechei, porque eu não estava pronta. Então quando ele fala isso aqui, também dá uma fechada aqui em mim. Não fica aquela coisa gostosa, sabe? Não fica aquela coisa gostosa. Então eu acho que nesse caso aqui é criar um plano, mas... confiar que o universo vai te trazer aí uma inspiração para você tomar ação. É uma ação inspirada pela sua potência infinita, pelo seu Deus interior e pela sua confiança, tá? Então, cuidado aqui com essa... Eu falo porque tá aqui no livro, né? Mas eu tô explicando para vocês o que eu sinto quando eu fiz isso daqui. 5. Escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que você pretende ter. Especifique o limite de tempo para sua obtenção. Declare o que pretende dar em troca e descreva de modo preciso o seu plano por meio do qual pretende acumulá-lo. Então, aqui no 5 também, descreva uma declaração. Eu acho legal você escrever aí uma carta mágica, que nem todos os dias aqui eu escrevo pela manhã, que tem o desafio que nós fizemos aqui, né, gente? Eu escrevo todos os dias de manhã como que vai ser meu dia abençoado, como que meu dia funciona na mais perfeita ordem divina. Tudo vem a mim com alegria, com ordem divina, com prosperidade, com amor, com paz. Então, eu preparo o meu dia. Então, quando ele fala da declaração aqui, até tem outros estudos aí que fala da carta mágica, né? Então, mas eu gosto de fazer um diário aí, todos os dias de manhã, escrever como será o meu dia, como é o meu dia hoje. Como é o meu dia hoje. Então, eu escrevo aí que meu dia hoje é mais um dia abençoado e eu sou muito grata porque meu dia é cheio de graça, é agraciado cada dia mais. Então, eu tenho um dia cheio de alegria, de harmonia, de prosperidade, de paz, de bênçãos, de saúde. Então eu vou colocando tudo que eu quero aí. Eu abençoo o meu dia, eu sou grata porque eu hoje vivo tudo que eu quero viver na minha vida, né? Então, esse tipo de coisa aí, tá? Então eu prefiro fazer isso do que uma declaração. 6. Leia sua declaração escrita em voz alta 2 vezes ao dia. Uma logo antes de se recolher à noite, outra após se levantar pela manhã. Quando estiver lendo, veja, sinta e acredite que você já tem o dinheiro de que deseja. Então, eu prefiro fazer como eu faço. Então, eu escrevo pela manhã, à noite o que eu faço? Eu fico imaginando a vida dos meus sonhos, a vida que eu quero ter na minha vida. Entendeu? Eu quero a vida que eu quero ter, como eu quero me sentir, como eu quero, viver aquilo. Então eu começo a perceber isso à noite antes de dormir, depois que eu fiz todas as minhas contas lá, né? O meu japamala de agradecimento, das minhas afirmações. Então aí depois, eu vou dormir neste sentimento de gratidão, de que tudo já aconteceu na minha vida na mais perfeita ordem divina, tá? De acordo com a vontade de Deus, que é a minha vontade. A vontade de Deus não é a vontade de Deus lá fora, é a minha vontade. Então, quando você tem vontade, as coisas acontecem na sua vida. Mas aqui ele fala, você pode reclamar que é impossível se ver possuindo dinheiro antes de tê-lo de fato.
É aí que um desejo ardente virá em seu socorro. Se você de fato desejar tanto dinheiro a ponto de seu desejo ser uma obsessão, não terá dificuldade alguma para se convencer de que vai adquiri-lo. O objetivo é querer dinheiro e se tornar tão determinado a tê-lo que você se convence de que vai tê-lo. Apenas aquele que se torna sensível ao dinheiro conseguem acumular riqueza. Sensibilidade ao dinheiro significa que a mente tornou-se tão completamente saturada com o desejo de dinheiro que é possível já se ver de posse dele. Então, quando você já se vê de posse do dinheiro, você já está sentindo toda aquela abundância, toda aquela riqueza. Entendeu o que eu quero dizer aqui? Então, você já sente aquilo. Então, por isso que eu falo que talvez você não precise escrever a declaração, mas ao ler, né, escrever uma única declaração, ler todos os dias. Eu prefiro escrever, porque cada dia ali eu coloco um sentimento diferente, cada dia eu vou aumentando mais o que eu escrevo, cada dia vai crescendo mais o meu sonho de tudo que eu quero, cada dia vai ficando mais específico tudo que eu quero viver. E fica leve. Então, quando você talvez comece a fazer isso daqui, talvez fique pesado para você. E aí você entra no... Por isso que eu falo que o trabalho, gente, é interno. Inclusive, ele acabou de falar aqui, né? Que o trabalho é interno. Para depois ser expresso, ser manifestado aqui no mundo fenomênico. Como eu falo, ele transita muito bem aí para os dois lados, né, gente? Então, quem quiser levar isso daqui mais pro lado da matéria, ok. Aí, quem quiser levar mais pro lado da energia, do universo, da lei da atração, ok também, porque ele transita muito bem nos dois mundos aí. Para os não iniciados, aqueles que não foram versados nos princípios que regem o funcionamento da mente humana, a mente humana é o quê? O universo. Essas instruções podem parecer pouco práticas. Talvez seja útil para todos que não conseguem reconhecer a sabedoria dessas 6 ações, saber que essa informação foi recebida de Andrew Carnegie, que começou como um operário comum nas indústrias siderúrgicas, mas conseguiu, apesar do início humilde, fazer esses princípios lhe renderem uma fortuna consideravelmente superior a 100 milhões de dólares. Hoje seria aí mais de bilhões, tá, gente? Hoje seria mais de bilhões de dólares aí que Andrew Carnegie conseguiu acumular. E essas ações, ele fala aqui que essas ações foram cuidadosamente examinadas por Thomas Edison, que pôs nelas o seu selo de aprovação como sendo não somente os passos essenciais para a acumulação de riqueza, mas as necessárias para a obtenção de qualquer objetivo preciso. Então, qualquer sonho, qualquer desejo aí. É preciso entender que todos aqueles que acumularam grandes fortunas precisaram primeiro, em alguma medida, sonhar, torcer, querer, desejar e planejar antes de obterem o dinheiro. E às vezes o sonhar, planejar, né, torcer é aqui na mente. Porque é aí que as ideias vêm da onde? De Deus. É daí que as ideias fluem através de você e você toma ação inspirada e, bum, tudo dá certo na sua vida, tá? É melhor você saber desde já que nunca poderá ser rico a menos que consiga produzir dentro de si um desejo ardente por dinheiro e de fato acredite que vai adquiri-lo. Então você precisa, como eu falo para vocês, é um trabalho interno. Então não adianta você falar, eu quero ser rico, eu sou isso, se você não tá sentindo aqui dentro de você. Por isso que eu falo que as afirmações bíblicas, gente, aquele processo do EFD, ele prepara você, todos esses ensinamentos que tem aqui no canal, né, esses depoimentos aqui, prepara você para você internalizar o desejo que você quer e acreditar no possível. E tirar o impossível da sua mente, tá? É melhor você saber também que todo grande líder, desde a aurora dos tempos até o presente, foi um sonhador.
A cristandade se tornou uma das grandes potências do mundo porque seu fundador foi um intenso sonhador que teve visão e imaginação, olha só, imaginação suficientes para ver realidades em seu formato mental e espiritual antes que elas fossem transmutadas no mundo físico, né? Num formato físico. Se você não se imagina acumulando uma grande riqueza, nunca haverá no seu saldo bancário. Então, de quem que ele está falando aqui, gente? De quem que ele está falando aqui? De Jesus, né? Dos grandes mestres. E quem foi o nosso grande mestre aí? Da onde a gente... Qual é a nossa base aqui, né? O cristianismo. Inclusive, ele vai falar sobre isso aqui no capítulo da fé. Então, o nosso embasamento aí vem todo do cristianismo. E ele fala aqui de Jesus, né? Ele tá falando de Jesus aqui. Fundador, foi um intenso sonhador que teve visão e imaginação suficientes para ver realidades em seu formato mental e espiritual. Então lembra que eu falei para vocês aqui já que Jesus, ele vivia no mundo mental, ele criava no mundo mental. Olha que delícia! Ele ressuscitava pessoas, ele curava pessoas no mundo mental. O Joel Goldsmith também, ele vivia assim. Por isso que ele não se esforçava. Eu nunca esqueço da Potência Infinita que falou disso. Hoje vivemos num mundo transformado que favorece definitivamente aqueles que tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de vencer nas condições que prevaleceram nos últimos tempos, em que o medo, muitas vezes, paralisou o crescimento e o desenvolvimento pessoal e econômico. Então esse pedaço aqui, ele está falando o quê? Que hoje nós temos infinitas possibilidades de criar, porque hoje o mundo está aberto às ideias. Antigamente não. Até naquele livro que eu tô lendo, né? Todos Podem Ter Sucesso. Ele fala lá também que um ano hoje equivale a 10 anos no passado, na questão de criação, de vir aqui à tona para nossa realidade. Então olha como que as coisas estão rápidas aí, as pessoas estão mais abertas ao novo, às novidades. As pessoas querem novidades, querem coisas rápidas. Então isso está acontecendo muito rápido. Então tá aberto aí as infinitas possibilidades para todo mundo. A oportunidade é para todos hoje em dia. Por trás de toda essa demanda está uma qualidade indispensável para ser um vencedor: a clareza de propósito, saber o que se quer e ter um desejo ardente de possuí-lo. Então, atrás de todas essas oportunidades, de todas essas infinitas possibilidades, você precisa ter o quê? Clareza de propósito e saber se quer ter um desejo ardente ou não. Se quer transformar este propósito num desejo ardente, que é o quê? Ficar nesse propósito até você conseguir o que você desejou. Criou aí o desejo ardente, tá bom? É isso que ele fala aqui. Este mundo de transformação exige sonhadores práticos, capazes e dispostos a transformar seus sonhos em realidades. Os sonhadores práticos sempre foram e sempre serão aqueles que estabelecem os padrões da civilização. A tolerância e uma mente aberta são necessidades práticas do sonhador de hoje em dia. Tolerância por quê? Porque para você ter paciência para chegar, né? Tolerância com o processo, tolerância talvez com as dificuldades que você possa vir a ter. Não que você vai ter, mas possa vir a ter. Porque às vezes no primeiro aí... sensibilidade ao fracasso, vamos dizer assim, você desiste do seu sonho e outro lá na frente vai conseguir aquilo que você desejou. Ao planejar adquirir seu quinhão de riqueza, não deixe ninguém influenciá-lo e desdenhar o sonhador. Para conquistar a sorte grande, neste mundo transformado, é preciso incorporar o espírito dos pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que ela tem de valor. Antigamente, as pessoas iam lá. Lembra, né, que ele contou a história aqui do... Ele vai até falar os nomes aqui de alguns, que é pra gente internalizar mais aí, que eu gosto bastante, né? Então, ele fala aqui que a gente precisa ter o espírito dos sonhadores do passado.
né? Então, e que hoje, na verdade, a gente nem vai passar pelo que eles passaram. A gente nem passa nada, né, gente? Vamos dizer assim, porque o que eles passaram nem se compara com o que as pessoas passam hoje, né? Tem tantas possibilidades aí. Então teve gente sonhador que aí até morreu, e quem aproveitou tudo que ele fez foram as suas famílias, né? Então, ter o espírito aí dos sonhadores antigos. O sucesso não exige desculpas. O fracasso não permite álibis. Aí, se a coisa que você deseja fazer é certa e você acredita nela, vá em frente e faça. Comunique seus sonhos e não se importe com o que eles disserem. Se encontrar uma derrota temporária, pois eles talvez não saibam que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Então, olha só o que ele falou aqui, né? Aí ele dá os nomes aqui que eu vou falar para vocês, que é bem legal pra gente impressionar a nossa mente subconsciente de que tudo é possível na nossa vida. Só quem não consegue é quem tá aí com a palavra impossível dentro de você. Então vamos lá. Henry Ford, pobre e sem instrução, sonhou com uma carruagem sem cavalos. E foi quem foi. E ainda é, né, gente? Thomas Edison sonhou com um lampião que pudesse ser aceso por eletricidade. E olha aí o que ele se tornou também. Lincoln sonhou com a liberdade dos escravos. Os irmãos White sonharam com uma máquina capaz de voar. Marconi, essa história é interessante. Essa aqui eu vou contar a tela inteira para vocês. Marconi sonhou com um sistema para canalizar as forças imperceptíveis do espectro eletromagnético. Evidências de que ele não sonhou em vão podem ser encontradas em todos os aparelhos de rádio e televisão do mundo. Além disso, o sonho de Marconi equiparou a mais humilde cabana à mais grandiosa mansão. Ele tornou vizinho de porta pessoas de qualquer nação da Terra. Proporcionou ao presidente dos Estados Unidos uma forma de se dirigir ao povo do país inteiro e com pouca antecedência. Talvez lhe interesse saber que os amigos de Marconi o internaram para ser examinado no hospital psiquiátrico quando ele anunciou haver descoberto um princípio que permitia enviar mensagens pelo ar sem o auxílio de fios ou outros meios físicos diretos de comunicação. Os sonhadores de hoje têm uma vida muito mais fácil. Foi o que eu falei para vocês. Os sonhadores de hoje não vão ser internados numa clínica psiquiátrica pelos próprios amigos ou até pela própria família, né, gente? Então, hoje em dia é muito mais fácil você criar, é muito mais fácil você pôr o seu sonho, as suas ideias, que por mais que pareçam loucas, na vida cotidiana das pessoas. Então, olha que legal, né? Sonhos são sementes de realidade. Então, lembra que eu falo para vocês? Plantem as sementes no solo fértil da sua mente. Ó, até rimou. Plante sementes no solo fértil de sua mente. Plante sementes no solo fértil de sua mente. Plante sementes no solo fértil de sua mente. Olha que gostoso ouvir isso, né? Despertem, levantem-se e imponham-se, sonhadores do mundo. Sua estrela está em ascensão. Olha que delícia! O mundo está repleto de abundantes oportunidades que os sonhadores do passado jamais conheceram. Um desejo ardente de ser e de fazer é o ponto de partida do qual o sonhador precisa se lançar. Sonhos não nascem de indiferença, preguiça ou falta de ambição, que foi aquela frase que eu li logo no início, né? Você pode ter se decepcionado por ter sofrido reveses e derrotas em tempos difíceis. Pode ter sentido o coração ser esmagado até sangrar. Coragem, pois essas experiências serviram para temperar o metal espiritual do qual você é feito. São trunfos de valor incomparável. Lembre-se também de que todos aqueles que têm sucesso na vida começaram mal e atravessaram lutas e sofrimentos antes de chegarem lá. O divisor de águas de quem alcança o sucesso geralmente ocorre em algum momento de crise, graças ao qual eles são apresentados ao seu outro eu.
Então, olha só que interessante, né? A gente viu o que foi mostrado pra gente na época da pandemia, foi que as pessoas estavam fechando, falindo, só que não mostraram quantos bilionários foram feitos, né? Tiveram aí, viraram, né? Bilionários na pandemia, porque criaram oportunidades, né? Não ficaram ali presos no que estava acontecendo. Então, a gente precisa sair um pouco aqui das notícias, né, gente? John Bunyan escreveu O Peregrino, uma das maiores obras de toda a literatura inglesa, depois de ter sido preso e cruelmente punido por suas opiniões religiosas. Os modos de vida são estranhos e variados, e mais estranho ainda é o funcionamento da inteligência infinita, pela qual os seres humanos são às vezes forçados a passar por todo tipo de problema e atribulação antes de descobrir o próprio cérebro e a própria capacidade de criar ideias úteis usando a imaginação. Edison, o maior inventor e cientista do mundo, começou como um vagabundo que esperava um telégrafo. Charles Dickens começou colando rótulos em potes de graxa. A tragédia de seu primeiro amor penetrou as profundezas de sua alma e o transformou num dos maiores escritores da literatura. As decepções amorosas podem ter o efeito de levar muitos à bebida e outros à ruína. Isso porque a maioria das pessoas nunca aprende a arte de transmutar suas emoções mais fortes em sonhos de natureza construtiva. Helen Keller ficou surda e cega pouco depois de nascer e passou anos sem conseguir falar. Sua vida inteira serviu como prova de que ninguém nunca é derrotado até que a derrota seja aceita como uma realidade. Então essas são algumas das histórias que tem aqui, né, de transmutação do que as pessoas passarem. Então, às vezes a pessoa passa por alguma dificuldade e daquela dificuldade ela encontra a força dentro dela para sair daquilo. Tome a decisão de despertar na sua mente o fogo da esperança, da fé, da coragem e da tolerância. Uma vez que tiver esse estado de espírito em um conhecimento operacional dos princípios descritos neste livro, tudo do que você precisar chegará às suas mãos, quando você estiver pronto para isso. Existe uma diferença entre querer uma coisa e estar pronto para recebê-la. Você nunca está pronto para alguma coisa até acreditar que pode adquiri-la. O estado de espírito deve ser de crença, não de simples esperança ou vontade. Ter uma mente aberta é fundamental para a crença entrar, a crença internalizar, a crença impressionar o teu cérebro aí, a tua mente subconsciente. Você vê? A crença é um pensamento que você tá sempre pensando, acaba virando uma crença. Então, se você... Por isso que ele fala aqui, né? Olha só, agora que eu entendi o que ele fala. Quando você começa a escrever, quando você começa a ler aquela declaração, aquilo vai virar uma crença, vai virar um desejo ardente. Entendeu? Lembre-se de ter grandes objetivos na vida. Exigir abundância e prosperidade, nada disso demanda mais esforço do que aceitar a miséria e a pobreza. Jesse Rittenhouse ratificou essa verdade universal nas estrofes de seu poema Meu Salário. Pedi um centavo para a vida, e a vida não quis pagar nada além. Por mais que eu implorasse a vida, ao contar meus parcos vinténs. Pois a vida é um patrão justo. Aquilo que você pede, ela escuta, mas quando você dita o salário, ora precisa suportar a labuta. Eu trabalhei por um salário reles, mas depois aprendi, consternado, que o salário que eu pedisse à vida, ela teria que me pagar. Então, ela me teria pagado. Então, o que você tá pedindo aí pra vida, né? Como eu vivi, né? Eu tava pedindo só um salarinho aí. E aí, a minha vida toda, passei a receber um salarinho aí, né? Então, o que você tá pedindo pra vida aí, né? Aí ele conta aqui a história do filho dele, que o filho dele nasceu sem orelhas e o médico falou que ele jamais poderia ouvir, como que um menino sem orelhas poderia ouvir, né? Ele contestou a opinião do médico, ele não acreditou naquilo que o médico falou internamente. Ele não expôs ali o que o médico falou, mas ele internamente ele falou assim, que ele não acredita, que ele ia dar um jeito de plantar a semente do desejo ardente de falar e ouvir no filho dele. E aí foi
vamos dizer, aquela peregrinação, né? Aquela procissão, vamos dizer assim. Aí ele fala que a natureza podia me dar um filho sem os órgãos da audição, mas não podia me induzir a aceitar a realidade dessa limitação. Então ele não aceitou. Pensei nas palavras do imortal Emerson: todo o curso das coisas existe para nos ensinar a fé. Ele já está entrando aí no caminho da fé. Tudo o que precisamos fazer é obedecer. Existe uma orientação para cada um de nós e, escutando com atenção, ouviremos a palavra certa. Qual é a palavra certa? Desejo. Mais do que tudo, eu desejava que meu filho não fosse surdo e mudo. Nossas únicas limitações são aquelas que criamos em nossa mente. O que eu podia fazer? Daria um jeito, não sabia como, de transplantar para a mente daquela criança o meu desejo ardente, de que houvesse maneiras de transmitir som para o seu cérebro sem a ajuda das orelhas. Então ele está falando aqui que ele não sabia o que fazer, mas daria um jeito de transplantar o desejo ardente para a mente daquela criança. É assim que o menino teve idade suficiente, eu encheria sua mente com um desejo ardente de ouvir, que a natureza, por meios próprios, traduziria esse desejo em realidade física. Todo esse pensamento ocorreu dentro de mim, mas não comentei com ninguém a respeito. Diariamente renovava a promessa feita a mim mesmo de não aceitar aquela limitação do meu filho. Então, olha como que você pode aí criar na vida do seu filho, né, gente? Então é muito interessante essa história dele aqui, né? Quando chegou a idade em que a criança em geral começam a falar, não tentou fazê-lo, mas podíamos ver por suas ações que o menino era capaz de escutar parcialmente alguns sons. Isso era tudo o que eu precisava saber. Quando meu filho escutou a música, aí ele fala aqui que eles compraram um fonógrafo, né, de um tipo antiquado. E diz que quando o filho dele escutou a música pela primeira vez, ficou extasiado e na mesma hora tomou posse do aparelho. Em certa ocasião, passou 2 horas tocando essa música repetidamente, parado em pé, diante do fonógrafo, mordendo com força a borda da coisa. O significado desse hábito espontâneo só ficou claro para nós anos depois. Na época ainda não havíamos ouvido falar no princípio de condução óssea. Então ele ouvia pelo sentido aqui, né? Então ele sentia o som aqui, então ele conseguia ouvir por aqui, vamos dizer assim, né? Que é aqui que fica o nosso aparelho, o nosso órgão auditivo. Ele começou, né? Logo descobri que o menino apreciava ouvir história na hora de dormir. Então, olha o que ele falou. Me esforcei para criar histórias destinadas a desenvolver nele a autossuficiência, a imaginação e um forte desejo de ouvir. A história se destinava a plantar na mente do menino a ideia de que sua limitação não era um defeito, e sim uma vantagem muito valiosa. Apesar de toda a filosofia que eu havia estudado indicar que toda a diversidade traz... Essa filosofia é a dele, né? Ele fala que apesar de toda a filosofia que eu havia estudado indicar que toda a diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente, devo confessar que eu não fazia a menor ideia de como aquela limitação podia algum dia se tornar uma vantagem para o meu filho. Mesmo assim, continuei a prática de embutir essa filosofia nas histórias na hora de dormir, torcendo para que um dia meu filho encontrasse algum plano pelo qual sua limitação pudesse ser levada a cumprir algum objetivo útil. A razão, olha só o que ele fala, se a gente vai pela razão, né? A razão me dizia de modo claro que não existia nenhuma compensação adequada para a falta de orelhas e do aparelho auditivo natural. O desejo sustentado pela fé deixava a razão de lado e me inspirava a seguir adiante. Então, às vezes, né, gente, é por isso que eu falo para você que aos olhos dos outros, a fé, ela é cega. Aos olhos dos outros, mas dentro de você aquilo é verdade, aquilo é real, aquilo você acredita que vai acontecer. Então ele deixava a razão de fora e focava na fé.
Analisando em retrospecto essa experiência, vejo agora que a fé que meu filho depositava em mim teve muita relação com os espantosos resultados. Porque aí o filho dele depois foi para a faculdade. Demorou para o filho dele descobrir, mas não importa o quanto demora, né, gente? Então ele foi seguindo o processo aqui, né? E ele conta aqui que um dia, ele fala aqui, ó, que ele queria pegar moedas e sair vendendo, mas a mãe dele, olha só como que às vezes a opinião do pai, né, o medo da mãe, o medo dos pais atrapalham, né? Então ele queria vender coisa de jornal, queria ganhar o dinheiro dele. E aí diz que um dia ele pegou escondido, pulou a janela, foi lá, pegou emprestado o dinheiro do jornaleiro, vendeu o jornal e ele voltou para casa aí com $42 de lucro líquido. E aí diz que quando a mãe abriu a mão do garoto, ele estava dormindo, ela chorou, né? Chorou. Imagine só chorar diante da primeira vitória do filho. Parecia inadequado. Minha reação, que foi a do Rio, foi o contrário. Eu gargalhei, pois compreendi que minha missão de plantar na semente da criança uma atitude de fé em si mesmo tinha tido sucesso. Lembra que eu falo para vocês? A primeira coisa que vocês têm que ter, gente, é fé na sua capacidade infinita, na sua potência infinita. A mãe viu nessa primeira empreitada profissional um menininho surdo que saíra pela rua e arriscaria a vida para ganhar dinheiro. Ele viu o pai, um homem de negócios corajoso, ambicioso e autossuficiente, cuja autoconfiança fora multiplicada pelo fato de ele ter empreendido algo por conta própria e vencido. Meu filho me ensinou que as deficiências podem ser transformadas em plataformas que podem ser escaladas para alcançar algum objetivo virtuoso, a menos que elas sejam aceitas como obstáculos e usadas como álibi. Então, que legal, né, gente? Que ele fala que o filho dele nunca frequentou uma escola especial e que aí girou várias discussões, né, entre os diretores, os professores, né? Aí aqui, ó, seu desejo de audição normal se tornou realidade quando ele testou um aparelho de surdez e ele ajudou essa empresa aí a vender milhões e se tornou sócio dessa empresa, ele fala aqui, né? Foi muito legal, gente, essa história dele aqui vale a pena, porque quantas pessoas que a gente não vê aí, né, falando que tá numa cadeira de rodas e não tem a força, então porque não tem a fé dentro delas, e isso é a própria família que planta, é o próprio ambiente que planta isso na cabeça da criança. Olha o que ele fala aqui, ó. Quando plantei na mente de Blair o desejo de ouvir, falar e levar uma vida normal, esse impulso foi acompanhado por uma estranha influência que fez a natureza se tornar uma construtora de pontes e superar o abismo do silêncio entre seu cérebro e o mundo exterior, por algum meio que nem mesmo os mais dedicados especialistas da medicina conseguiam interpretar. Seria um sacrilégio eu ter a pretensão de compreender por completo como a natureza executou esse milagre. Então, quando isso acontece, né, gente, a gente não tem que ficar procurando explicação. E eu sempre falo isso pro meu marido, né? Tem coisa que a gente não tem que explicar. Simplesmente aconteceu e tá ótimo, era isso que eu queria. Eu não quero saber o como que todos os passos que a natureza, o que o universo passou aí para trazer para mim. Aconteceu e é isso que eu fico agradecida. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. É meu dever e meu privilégio dizer que eu acredito, e não sem razão, que nada é impossível para a pessoa que sustenta o desejo de uma fé duradoura. Olha só, a fé aqui de novo. Um desejo ardente tem modos sinuosos de se transmutar no seu equivalente físico. Que legal, né, gente? A pequena mentira branca que plantei na sua mente quando ele era criança, levando a acreditar que uma doença se tornaria uma enorme vantagem que ele poderia capitalizar, se justificou. Então ele fala que às vezes aí a mentirinha, né, branca, que nem ele plantou, porque de fato, olha só, de fato, não existe nada que seja certo ou errado, que a crença somada ao desejo ardente não possa tornar realidade. Essas qualidades são gratuitas para todo mundo.
Os escritores às vezes cometem o erro de escrever a respeito de temas sobre os quais só têm um conhecimento superficial ou muito elementar. Por sorte, tive o privilégio de testar a solidez do poder do desejo com a limitação de meu filho. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Superficial, porque não experienciou. Então, ele experienciou essa fé, esse desejo, esse milagre na vida dele. Então, quando a gente experiencia, a gente fala de outra forma. Que nem eu aqui falo pra vocês, né, gente? Quantas coisas que aconteceram na minha vida a partir do momento que eu comecei, a partir do momento que eu criei esse canal aqui. Muitas coisas se transformaram na minha vida. Muitas. Por quê? Porque eu acreditei. Primeiro eu fui buscar aquela força dentro de mim. A minha potência infinita. Por isso que eu falo que é interno. Então, quando ele fala que é superficial, é com relação a isso, né? Se a mãe natureza se curva à vontade de um desejo ardente, ele está fazendo uma pergunta aqui. Se a mãe natureza se curva à vontade de um desejo ardente, é lógico pensar que ele pode ser derrotado por meros seres humanos? Olha só. O poder da mente humana é estranho e imponderável. Não compreendemos o método pelo qual ela utiliza todas as circunstâncias, todos os indivíduos, todos os objetos físicos ao seu alcance como meios de transmutar o desejo em seu correspondente físico. Olha só. Eu plantei na mente do meu filho o desejo de ouvir e falar. Plantei na mente dele o desejo de converter sua maior deficiência em sua maior vantagem. Esse desejo se realizou. Não é difícil descrever o método pelo qual esse resultado espantoso foi alcançado. Constitui em 3 ações muito claras. Primeiro, eu misturei a fé com o desejo de uma audição normal que transmitia ao meu filho. Segundo, comuniquei a ele meu desejo de todas as formas disponíveis, graças a um esforço persistente e continua ao longo de muitos anos. Terceiro, ele acreditou em mim. Então ele acreditou em tudo que o pai dele fazia para ele, né? A fé que o pai dele tinha nele, né? Eu acredito no poder do desejo, sustentado pela fé, porque já vi esse poder alçar pessoas de inícios modestos até píncaros de poder e riqueza. Já ouvi tirar gente da beira da morte. Já ouvi servir de meio pelo qual pessoas conseguiram dar a volta por cima depois de terem sido derrotadas de um monte de modos diferentes. Já ouvi proporcionar ao meu filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, apesar de a natureza o ter feito nascer com uma deficiência grave. Como canalizar e utilizar o poder do desejo? Nos próximos capítulos nós veremos isso. Toda realização, seja de que natureza for e seja que objetivo tiver, deve começar com um desejo ardente, intenso e preciso. Felizmente, a natureza também nos deu o modo de canalizar o desejo com firmeza em direção aos objetivos que nomeamos e buscamos. Esse modo consiste na fé, que é o nosso segundo passo para a nossa riqueza. Então, a fé aí, né, gente? Então, o próximo capítulo nós vamos estudar uma leitura prática da fé. Gente, eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Eu não sei se aqui no YouTube eu nunca vi, pelo menos, né? Quando eu comecei a pesquisar aqui para ler esse livro, eu nunca vi. Mas eu tô fazendo uma leitura, tá ficando até longo, mas pelo que eu vi aqui, todos os vídeos são longos. Mas tá ficando bem gostoso e eu acho que tá ficando mais prático e mais assim direcionado para aquilo que realmente a gente precisa saber o que ele fala, o que é realmente importante para a gente internalizar dentro da gente, tá bom, minhas potências infinitas? Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Essa frase que eu termino para vocês é tudo que tá aqui no livro, né? Sem antes eu lembrar disso. Você vê como que fica tudo internalizado dentro da gente? Eu falo o quê? Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Esse é o meu desejo para vocês, tá bom? Até a próxima quarta-feira, meio-dia, nós vamos ler aqui o capítulo sobre a fé. Até lá!